Fala pessoal, tudo beleza? Vamos falar agora da parte 2 do Rock Maior News, nosso terceiro episódio, e vamos falar aqui dos eventos virtuais onde o Clube de Xadrez Rock Maior do Tapajós teve sua atuação, fez os seus eventos nas últimas semanas, beleza? Vamos nessa? Então olha só, hoje nós temos, praticamente todas as vezes nós teremos dois assuntos para falar, mas eu peço a você que já espere aí até o final do vídeo que nós teremos uma boa surpresa. Tivemos um titulado aí participando de um torneio nosso e ele ainda nos ajudou enviando ali algumas informações. Então aguarde até o final para você saber de quem é que estamos falando, beleza? Então é o seguinte, dois assuntos de hoje: circuito online de xadrez rápido nacional e a Sexta da Siciliana, onde tivemos duas edições nas últimas semanas. Tranquilo, beleza? Vamos direto para o circuito online nacional de xadrez rápido. Mais uma vez, ele acontece de 15 em 15 dias. Dia 1º de julho agora houve a segunda etapa. Teve uma participação boa, acima de 20 jogadores. E tivemos aí o nosso pódio. O Juju 0408 foi o campeão, com 5,5 pontos. O Har Nelson em segundo com 5 e o Martador em terceiro com 4,5. E aí você acompanha também a classificação dos 10 primeiros colocados, seguido pelo quarto com o Zaranian com 4,5 pontos. Em quinto, o Everson 2005 com 4. Em sexto, o Fatem com 3,5. Em sétimo, o Fischer 344 com 3,5. Em oitavo, o Anacleto com 3,5. Em nono, em Tomo 05 com 3. E em décimo, o HSDB com 3 pontos. Então, mais uma vez, lembrando, pessoal, antes de passarmos aí para a classificação do circuito, a pontuação que o jogador faz no torneio, né, excluindo apenas aquele meio campo onde ele chegou atrasado no torneio, essa pontuação vai ser jogada nessa próxima planilha e ela é somada. E aqui nós temos apenas para mostrar para vocês os 16, tá? Os 16 melhores. Aqui, clicando nesse cantinho esquerdo, você pode acompanhar toda a classificação do circuito online de xadrez rápido, tá bom? Estamos na terceira edição. Então, em primeiro lugar, temos o Everson com 8,5, segundo o Eride com 6, terceiro o Gamer 444 com 5,5, em quarto, o Leandinei com 5, em quinto, o Mauro Sérgio com 5, sexto, o Viju 0408 com 5, depois com 4,5 nós temos o Ed Souza, o Reginaldo, Ed Souza 2022, perdão, o Reginaldo Lima, o Har Nelson e o Martador. Depois, com 4 pontos, nós temos desde o 11º até o 16º, e vem o Gabriel Zil 1997, o Gabriel Z 1997, o LPK 2020, o Chess Tapajós, esse que vos fala, o Luquinhas 8, o Entom 05 e o Zaranian, todos estes com 4 pontos. Então a ideia é reunir estes 16 e fazer com eles mais etapas, onde eles somarão também pontos, e no final dessas etapas teremos o campeão do circuito nacional online de xadrez rápido, 15 minutos com 5 segundos de acréscimo no lichess.org. É gratuito, você precisa acompanhar as notícias nos nossos grupos de WhatsApp ou por aqui pelo nosso canal de notícias e fazer parte da nossa equipe no lichess, beleza? E aqui nós finalizamos o assunto do circuito nacional e passamos para a Sexta da Siciliana. Sexta da Siciliana acontece toda semana. É um torneio também do Clube de Xadrez Rock Maior do Tapajós. É jogado apenas a Siciliana para que você treine ou contra ela ou jogando com ela. É um torneio que não vale pontos para o site, é um torneio amistoso. E na sexta passada tivemos ali a 16ª edição com o seguinte pódio. Veja aí, Leondinei com 5 pontos, o Lilmar 07 com 4,5 pontos e o Cleiton Maia com 4,5 pontos. Vale destacar que o campeão e o vice-campeão dessa 16ª edição são
digamos que conterrâneos aqui do clube. O Leondinei, ele é um jogador de uma cidade próxima aqui a Santarém, de Monte Alegre, e o Lil Mark, o Markson, é de Santarém, e estão sempre participando dos eventos presenciais do clube. E aqui em seguida você acompanha como foi o restante da classificação dos 10 primeiros dessa etapa da 16ª. Nioro em quarto lugar com 3,5 pontos. O Erilli em quinto com 3. O JSSF com 3. Irnica com 3. O Pandinha Gay com 3 em oitavo lugar. Em nono, o Ninsei com 2,5. E em décimo, o Matheus 1, 2, 3, 4, 4, 5 com 2,5. Essa aí é a pontuação, tá, dos 10 primeiros da 16ª edição da Sexta Siciliana, e essa pontuação, junto com todos os outros que participaram daquela etapa, será colocada na classificação final. Antes da classificação final, vamos ver aqui como foi a 17ª edição, tá? E aí a gente passa para a classificação, mostrar para vocês. Então acompanhe aí o pódio da 17ª edição da Sexta da Siciliana. O Tigre Preto, tá? Atenção a esse link. Campeão com 5,5 pontos. Jardim de Monet, 4,5 pontos. Ele ficou em segundo lugar. E o Capora Leg em terceiro lugar com 4 pontos. E agora aí os outros colocados, os 10 primeiros dessa 17ª edição. Juan Anacleto com 4 pontos. Fischer 44.344 com 3,5. Com 3 pontos temos o Danilo Assunção e o Power Paz. Com 2,5 pontos, o Lil Mark e o Maestro 51. E o Carneiro L. Esses são os 10 primeiros colocados. E aí, pessoal, nós vamos à pontuação da Sexta Siciliana, tá? De novo, você acompanha aí pela imagem apenas os 16 primeiros colocados. Pode clicar aqui desse lado que você vai encontrar a lista total da classificação de todos os que já participaram das edições da Sexta Siciliana. Então, nós temos aqui o JSSF com 7 pontos, liderando empatado com o Lil Mark, 0,7. Em terceiro vem o Tigre Preto com 5,5. Em quarto, o Maciel com 5, junto com o Leondinei com 5. Depois temos 3 jogadores com 4,5 pontos. O Juju, o Luquinhas 8 e o Cleiton Maia. Logo depois nós temos com 4 pontos o Edson Souza 2022, o Osias Novaes, o Viana Lucas, o Jardim de Monet, o Capora Leg e a Juana Cleto. E o 15º e o 16º colocados com 3,5 pontos, o Nioro e o Fischer 44.344. Mais uma vez, essa é a pontuação que nós temos e estamos contando nessa tabela que você vê aí, que você viu, apenas até agosto, tá? De agosto em diante nós faremos uma nova para você. Depois da classificação aqui, que você acompanhou da Sexta Siciliana com a pontuação dos jogadores, acompanhe quem foi o jogador que fez a sua presença em nosso torneio semanal da Sexta Siciliana. O mestre feed Henrique Gutierrez, lá do Chile, com rating feed de 2.292 em clássicos, 2.257 em rápidas e 2.192 lá. Mestre feed, técnico e professor de xadrez, estava jogando sob o nick Tigre Preto, ele que foi o vencedor e invicto do nosso torneio semanal. Então aqui, cara, eu vou mostrar para vocês quem era, ou quem foi, ou quem é o Henrique Gutierrez. Acompanhe aí comigo. O Henrique Gutierrez, natural de Arica, Chile, hoje de 71 anos de idade, foi um enxadrista destaque da sua cidade desde 1970. Foi classificado para disputar a final do Campeonato Chileno de 1975. Inclusive, aqui vai a surpresa para você. Daqui a pouco nós iremos mostrar para você uma partida que levou ele a essa final, tá, do Campeonato Chileno. Ele me enviou uma siciliana que ele estava jogando de negro. Então, ele estava jogando com a siciliana, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Fica aí para você assistir essa partida. Uma partida bem interessante. Ele fixou residência no Brasil em 1976. Técnico de xadrez do Clube Atlético Paulistano de 1979 a 2001. Ele obteve a sua titulação de mestre FIDE em 1994.
Também foi técnico e professor de diversos clubes da capital paulista, né? ABB de São Paulo, o Clube Espéria e principalmente no Clube Atlético Paulista. Participou como técnico do Mundial de Menores da Eslováquia em 1992 e da França em 1993. Professor de xadrez em inúmeros colégios da capital entre os anos de 98 a 2016. Dentre esses colégios estão aqui o São Luís Jesuítas, o Parifaldi, o Santa Marcelina, o Horizonte, o Nossa Senhora do Rosário, entre outros. Se você estudou aí em algum desses colégios e lembra do professor Henrique Gutierrez, comenta aí embaixo pra gente, quebra esse galho, beleza? E aqui, meus amigos, olha só essa foto, relíquia, 1975, Henrique Gutierrez aqui à sua esquerda, de brancas, contra Luiz Fernandóis de Negras. Meus amigos, tem um fato importante aqui que nós vamos falar para vocês sobre a passagem do Henrique Gutierrez pelo Clube Atlético Paulistano em São Paulo. Então, no início ali, no período de 1986, foi no período onde ele começou a fazer o treinamento com ninguém mais, ninguém menos que Giovanni Vescovi. Eu vou ler aqui para vocês um trecho uma parte que está no site do próprio Giovanni Vescovi. Se quiser também, você pode acompanhar aqui, nesse lado, o site e a reportagem, no caso, por completo. Tá? Vou falar aqui para vocês um pouco de quando ele conta sobre o Henrique Gutierrez. Então, abre aspas. Lembro-me como se fosse hoje. Eu estava com meu pai e o professor Henrique Gutierrez me colocou para jogar com o campeão paulista da categoria, o Edson Nishio Nascimento. No final, estava com 6 ou 5 peões a menos, mas bastante satisfeito por ter trocado todas as outras peças e não ter tido uma lavada. Comecei tendo 2 aulas semanais de 30 ou 45 minutos e já no final de 86 comecei a ter algumas aulas com meu futuro professor e amigo Jefferson Pelikian, que hoje é mestre internacional, né? Fecha aspas. Isso foi dito pelo Giovanni Vescovi. Então é isso. Então aqui nós vemos e lemos, né, para você. E o Henrique Gutierrez também participou ali da formação inicial do nosso GM Giovanni Vescovi. E eu vou mostrar para você agora a partida dele que levou para a final do Campeonato Chileno de 1975. Vamos nessa? Então aqui nós teremos a visão das negras, que foram as peças que o Henrique Gutierrez jogou, enfrentando ali o Romero Adolfo, jogando de brancas. Como já dissemos, foi jogada uma siciliana, e aqui veremos uma Najdorf jogando da maneira mais clássica possível. E encontramos aqui esse bispo E3 no lance 7, seguido de bispo E7 pelo Henrique, roque das brancas, roque das pretas e peão F4, aumentando aqui o ataque na ala do rei. Dama C7, tirando a dama já para ser uma casa mais segura. Dama em E1, uma certa imprecisão pelo jogador de brancas. Cavalo C6, peão H3, bispo D7, mais desenvolvimentos pelo lado das negras, agora conectando as suas torres. Peão G4, avançando todo ali o seu grupo de soldados. Uma troca no centro, o cavalo toma cavalo de D4, bispo toma o cavalo. Peão avança, bispo troca e bispo troca. E aqui esse lance do bispo trocado foi considerado erro. Então aqui o lance pedido era o lance C6, que o computador pedia ao invés de ter jogado o D5, pois o D6 viria com essa sequência aqui, né? Defende o centro, ataca o bispo, troca peões, e aqui o bispo não foge porque essa jogada faz com que a dama esteja cravada, não pode tomar, porque senão a dama cai. Depois de D5 foi jogado o lance bispo, toma F6, que é um erro pelas brancas. O correto seria avançar o peão e fazer com que ele procurasse algo melhor com esse cavalo. E o cavalo teria que sair para E4. Então foi jogado a troca do bispo, normalmente,
E aqui foi jogado o peão de E5, nesse momento. Repare que nesse lance, o jogador de branca não pode tomar o centro pensando que vai ganhar esse peão, porque cai o cavalo depois desse cheque. Certo, pessoal? Mesmo que ele venha para se defender, o cavalo está caindo. Então, depois de E5, foi jogado bispo E7 pelo Henriel, bispo D3 pelo Romero, bispo G6, bispo F5 tentando fazer o avanço da ala, né? Considerado um erro pelo computador, que pedia que fosse jogado o lance rei G2. E aí o Henriel jogou bispo C5, rei H1, trocaram esses peões aqui na coluna F, e uma capivarada do nosso amigo Henriel, que jogou torre de F e E8, onde o lance pedido no momento era colocar o bispo em H6, já oferecendo todo esse perigo aqui de um cheque descoberto e de trazer problemas para as brancas. Mas ele não jogou, foi jogado torre de F em E8. Nesse momento veio o ataque do peão em E6 e agora ele encontrou o bispo em C6. Nesse momento, o jogador de brancas comete uma gafe, ele tomou esse peão. O lance pedido correto nesse momento era jogar o dama H4, trazendo mais perigo aqui na ala da dama, já que temos esse bispo que está atacando diretamente essa diagonal, né? Não foi jogado. Depois que ele trocou o peão de G, foi trocado, né, novamente, e aqui houve o ataque, torre de F7 protegido pelo peão de E6. Houve a defesa, depois houveram as trocas, dama em E2, torre E8 oferecendo mais um ataque ao peão de E6, torre E1 para defender essa casa e dama H4. Aqui repare que já está oferecendo mais uma vez perigo ao peão de H3, e para defender, o jogador de brancas, Romero, jogou rei G2, e aqui Henriel jogou bispo para atacar juntamente com a dama a casa de G3. O jogador de brancas jogou dama F2, oferecendo mais uma proteção à casa de G3, roque, rei H1, torre F8, e aqui a capivarada que deixou o jogador de negras com o jogo nas mãos, que ele veio e jogou dama G3. Nesse momento aqui, o jogador de brancas desistiu, não haveria mais muitas coisas a fazer, a vantagem é muito alta, o computador marca mate para 7 lances, e esses aqui são os lances que dão mate. Brancas tem que dar um jeito de fazer ataque, né? De uma maneira ou de outra, jogou E7, dama capturou peão em H3 cheque, rei G1, bispo C5 cheque. Não tem outra coisa a ser feita a não ser jogar a dama, e a dama fica cravada. Torre F4 para fazer mais um lance de perigo, né, e trazer um ataque para cá para a coluna, e depois fazer o mate. E não ia ter muita coisa para ser feita, né? Se joga aqui, rei F2 e dama G2 mate. Então seria jogado peão E8, promove a dama cheque, bispo toma, cavalo E4, dama, aí vem o lance que a gente estava falando, torre G4 cheque, cavalo toma, ou melhor, cavalo cobre, perdão, pessoal. Dama toma cavalo e G3 cheque, e a dama não pode sair porque ela está cravada, a dama branca, então aqui ou rei F1 ou rei H1, vem mate, dama G2. Então essa partida levou o MF Henriel a jogar a final do Campeonato Chileno em 1975, porém, de acordo com o que ele me falou, infelizmente ele não pôde participar porque a cidade dele ficava muito longe da capital do Chile, Santiago, e ele não tinha também recursos para chegar até essa cidade. Então, meus amigos, você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos. E é isso. Estamos aí em breve trazendo mais notícias para você. Falou, valeu!